A primeira luz do dia toca o horizonte e com ela nasce uma nova oportunidade. Talvez você não tenha percebido ao levantar hoje, mas o simples fato de estar aqui já prova que sua história continua sendo escrita. Cada dia traz uma nova chance de recomeçar, aprender e evoluir. E agora existe uma decisão diante de você: continuar avançando apesar das dificuldades, ou parar no meio do caminho e abandonar aquilo que começou com tanta esperança. Todos nós já começamos algo cheios de motivação, com planos, objetivos e certeza de que daria certo. No início tudo flui, tudo parece claro e possível, mas com o passar do tempo surgem obstáculos, desafios e dúvidas que colocam nossa confiança à prova. A caminhada deixa de ser leve e passa a exigir disciplina, foco e persistência, e é nesse momento que muitos começam a questionar o próprio caminho. E é exatamente nesse ponto que a maioria das pessoas desiste. Quando o processo exige esforço real, quando o resultado demora a aparecer e quando o desânimo começa a surgir. Mas é nesse momento que se define quem chega lá e quem fica para trás. A diferença não está no talento ou na sorte, está na decisão de continuar mesmo quando tudo parece difícil e incerto. A vitória não pertence a quem começa, ela pertence a quem persiste. Não é sobre ter um início perfeito, mas sobre continuar mesmo quando ninguém mais acredita. Persistência é o elemento que transforma esforço em conquista. Quem entende isso não se deixa derrubar pelas dificuldades, porque sabe que o caminho até o resultado exige consistência, paciência e força mental para seguir adiante. Talvez hoje você esteja cansado, frustrado ou até sem motivação. Talvez esteja fazendo tudo certo e mesmo assim parece que nada acontece. Essa sensação é real e comum. Mas é importante entender que nem todo progresso é visível no momento em que ocorre. Existem fases da vida em que o crescimento acontece em silêncio, preparando algo maior adiante. O silêncio não significa ausência de resultado, significa preparação. Enquanto você acha que nada está mudando, existe um processo acontecendo nos bastidores. Muitas das maiores transformações começam de forma invisível, antes de se manifestarem de forma concreta. E quem entende isso não desiste porque sabe que o tempo também faz parte da construção. Confiar não é ficar parado esperando as coisas acontecerem. Confiar é agir mesmo sem ter todas as respostas. É seguir mesmo sem enxergar todo o caminho. É acreditar que cada passo dado hoje está criando o resultado de amanhã, mesmo que o progresso ainda não esteja evidente. Tudo começa dentro de você. Seus pensamentos influenciam suas escolhas. E suas escolhas constroem sua realidade. Por isso, aquilo que você alimenta mentalmente todos os dias define o rumo da sua vida. Se você não cuidar da sua mente, ela se torna seu maior obstáculo. Mas quando você passa a direcionar seus pensamentos de forma consciente, você transforma completamente sua forma de agir e enfrentar os desafios. Se você alimenta o medo, ele cresce e paralisa suas decisões. Se alimenta a dúvida, ela enfraquece sua confiança, mas quando você escolhe alimentar a fé e a convicção, algo muda dentro de você. Você passa a agir com mais coragem, com mais clareza e com mais propósito. A sua força interior começa a se destacar, e aquilo que parecia difícil passa a ser possível. O cansaço faz parte do processo, e não deve ser confundido com fraqueza. A dúvida também é natural, porque somos humanos, mas a desistência é sempre uma escolha. E cada vez que você decide continuar, mesmo quando está cansado, você desenvolve uma força interna que não pode ser abalada facilmente. É assim que se constrói resistência emocional e determinação verdadeira. Olhe para sua trajetória com honestidade. Você já enfrentou momentos difíceis, situações que pareciam impossíveis e desafios que testaram seus limites. E mesmo assim você continuou. Isso prova que existe uma força dentro de você que muitas vezes você mesmo não reconhece. Essa força é a base da sua capacidade de vencer e seguir avançando. Nada do que você viveu foi perdido ou em vão. Cada dificuldade trouxe um aprendizado importante. Cada erro contribuiu para o seu crescimento e cada obstáculo serviu como preparação para o futuro. Aquilo que hoje parece um problema pode ser exatamente o que está te moldando para algo maior, algo que exige uma versão mais forte e preparada de você. Os processos mais difíceis são justamente aqueles que mais transformam. É durante os momentos de pressão que você desenvolve clareza, maturidade e força emocional.
Mesmo que seja desconfortável, é nesse ambiente que o crescimento verdadeiro acontece. Por isso, em vez de fugir das dificuldades, aprenda a enxergá-las como parte essencial da sua evolução. Você não precisa ver o resultado para continuar caminhando. Precisa acreditar antes de ver. A confiança não nasce depois da conquista. Ela vem antes. Essa convicção que mantém você em movimento mesmo quando não existem sinais claros de progresso. Quem entende isso não depende de evidência para continuar. Depende de decisão. Muitas pessoas perdem a motivação porque focam apenas no que ainda falta conquistar. Mas quem vence aprende a valorizar o que já construiu. Cada passo dado conta, cada avanço faz diferença. Quando você reconhece seu próprio progresso, você encontra força para continuar e motivação para não parar no meio da caminhada. A constância é o que realmente gera resultados. Não são grandes esforços ocasionais que transformam vidas, mas pequenas ações repetidas com disciplina ao longo do tempo. Quando você mantém o ritmo, mesmo em dias difíceis, você constrói algo sólido e duradouro. O progresso acontece no acúmulo dos pequenos passos. Mesmo quando parece que nada mudou, algo dentro de você está evoluindo. E essa evolução interna é fundamental, porque muda a forma como você pensa, sente e age. Às vezes o maior avanço não é externo, mas interno. E é esse crescimento que prepara você para lidar com desafios maiores no futuro. Mudanças verdadeiras começam de dentro para fora. Primeiro você muda a forma de pensar, depois muda suas atitudes e, consequentemente, sua realidade começa a se adaptar. Quando você transforma sua mentalidade, você cria novas possibilidades e caminhos que antes pareciam inexistentes. Hoje é o momento de tomar uma decisão firme. Continuar, mesmo que o caminho seja difícil, mesmo que o resultado ainda não tenha aparecido. Continuar é o que te diferencia. Não importa o tamanho do passo. O importante é não parar. Movimento sempre gera progresso. Diga para você mesmo com convicção: eu confio, eu continuo, eu não desisto. Essas não são apenas palavras. São decisões que orientam sua mente e fortalecem sua postura. Quando você internaliza isso, sua atitude muda e sua forma de enfrentar a vida também muda. Você não precisa ter todas as respostas agora. Não precisa resolver tudo de uma vez. Basta dar o próximo passo. Esse passo simples já muda sua direção e te coloca mais perto do que você deseja. O progresso acontece quando você age, não quando você espera. A persistência tem um poder silencioso, mas extremamente eficaz. Quem continua descobre caminhos, encontra soluções e percebe oportunidades que antes não existiam. Continuar expande suas possibilidades e fortalece sua capacidade de adaptação. O sucesso não pertence aos mais rápidos, mas aos mais consistentes. Não vence quem começa melhor, vence quem continua por mais tempo. A constância supera o talento quando o talento desiste no meio do caminho. Você já chegou longe demais para parar agora. Tudo o que você enfrentou até aqui construiu a base do que você está se tornando. Desistir neste ponto seria abandonar tudo que você já superou. Respire fundo, recupere sua força e continue, mesmo cansado, mesmo sem ver resultados imediatos. Porque quem persiste chega, e quem chega entende que todo o esforço valeu a pena.